Muito boa noite, estamos iniciando o nosso Madrugada de Bênçãos desta sexta-feira, 4 de julho. Que alegria poder estar aqui com você, finalizando esta semana, finalizando mais este ciclo que estamos encerrando para agradecer a Deus por tantas coisas boas. E hoje o coração do brasileiro está vibrando mais, está pulsando mais. Nossa seleção hoje foi vitoriosa em mais uma batalha rumo à taça. Nós queremos pedir a Deus as bênçãos sobre todo o povo brasileiro e também sobre todos aqueles que visitam o nosso país, que visitam nossa pátria. Sejam todos muito bem-vindos à terra de Santa Cruz, esta terra abençoada, Brasil de todos, Brasil acolhedor. Eu e você, que somos brasileiros, sabemos que Deus, Ele preparou bem a nossa terra e colocou no nosso coração uma qualidade indiscutível, que é a acolhida. Portanto, é um prazer poder contar com a sua acolhida neste início de madrugada. Hoje, quando nós iniciamos nessa sexta-feira o nosso Madrugada de Bênçãos. Para hoje nós vamos ver o Evangelho do dia, o que a liturgia de hoje nos traz. O Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, aprendei o que significam essas palavras. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caro irmão, cara irmã, neste Evangelho nós observamos para que Jesus veio ao mundo. Jesus aqui define a sua finalidade no nosso meio. Jesus, ele veio chamar os pecadores. Ele não veio para os justos. Ele não veio para aqueles que já se tem a ideia de que estão completos. O Cristo, o Filho de Deus, foi enviado para os pecadores. E aí nos vem a pergunta: quem de nós, seres humanos, é justo? Quem de nós não precisa da acolhida de Deus? Ora, se a nossa identidade, ela é uma identidade pautada no pecado adâmico, se nós herdamos esta herança de Adão, que recusando o amor pleno de Deus fez cair sobre nós esta herança desastrosa do pecado original, cada um de nós necessitamos buscar a esse Jesus. Ou mais ainda, deixar-se buscar por Ele. Deixar-se buscar pelo amor envolvente, sedutor, carinhoso de Jesus. Observemos o início do Evangelho de hoje. Jesus, ele olha para Mateus. Quem era Mateus? Um cobrador de impostos. Alguém mal afamado entre a sociedade a qual vivia. Alguém excluído, porque era cobrador de impostos. E essa função implicava tocar nas moedas estrangeiras. E ao tocar na moeda estrangeira, aquele que assim o fizera tornava-se impuro e, portanto, pecador. Desse feito, sendo pecador e impuro, tal homem era excluído da sua roda social, era considerado impuro. Mateus, pois, era um impuro. Mateus era aquele que
nenhum judeu queria se tornar próximo, exceto um, Jesus de Nazaré. Ele que veio ao encontro deste pecador, deste impuro, olhou e disse: segue-me. Vejamos que Deus, nesta ação de Jesus, Deus agindo pelo Filho Jesus, Deus ele trabalha com um elemento que é importantíssimo, o elemento da finitude, o elemento falho, o elemento incompleto, o elemento deficiente. E esse elemento é o ser humano. Ele não veio buscar nem chamar os perfeitos. Ele veio buscar e chamar os pecadores, os necessitados. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que precisam de remédio. E durante todo o Evangelho, nós vemos que esta ação de Jesus para com Mateus, ela vai se desdobrando a cada encontro, a cada pessoa, a cada indivíduo que vem até o Senhor. Percebamos que Deus, Ele não impõe limite ao seu coração amoroso. Ele não faz escolhas ao amar. Ele ama incondicionalmente. Independente daquilo que se tenha feito, que se tenha realizado, independente do pecado que possa existir na minha ou na sua vida, Deus nos ama. Assim como amou a pecadora que foi pega em adultério, e assim como Ele disse para ela: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Ele repete para nós: eu também não te condeno. Então, se Deus não nos condena por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos, por que será que algumas vezes nós assumimos uma postura de juízes e começamos a sentenciar àqueles nossos irmãos, apontando, evidenciando, relevando ou elevando algumas faltas, defeitos, falhas da personalidade e da ação destes? Apontamos para os nossos irmãos os pecados do outro. Não nos esqueçamos que só porque o pecado do outro é diferente do meu, isso não me faz melhor. Somos todos do mesmo elemento, somos todos pecadores. E Jesus reconhece isso e vem chamar a mim, vem chamar a você, vem chamar a todos nós para um processo de conversão, para um processo de seguimento, para um processo de discipulado. Assim como Ele fez com Mateus e disse: segue-me, e Mateus imediatamente deixa a banca dos impostos e leva Jesus até a casa dele, até a sua própria casa, e lá Jesus encontra com outros publicanos e com outros cobradores de impostos, ou seja, com outros tantos pecadores. Assim Ele quer encontrar-se com cada um de nós. Sejamos abertos, tal qual foi Mateus, e permitamos que o Mestre, Ele seduza o nosso coração. Não queiramos assumir a postura farisaica de questionar, de apontar, de acusar. Por que que o vosso Mestre come com os pecadores? Hoje, quem são os pecadores que nós excluímos da nossa sociedade? Hoje, quais são os segmentos que nós deixamos de lado? Quais são aquelas pessoas que nós as acusamos, ou pelo menos nos portamos com elas de maneira diferenciada? São os negros? São os aidéticos? As prostitutas? Os homossexuais? Os índios? Os nordestinos? Os estrangeiros? Os varredores de rua? Quem são? Quem são essas pessoas que nós passamos por elas e nos distanciamos simplesmente porque não fazem parte do mesmo rol social nosso? Ou por algum motivo ou por outro, a vida as conduziu a ter uma ação que não condiz com o reino de Deus. Mas sempre há tempo de uma retomada. E a nossa presença na vida dessas pessoas poderá salvar
a alma destas e trazê-las para Deus. Assim como Jesus, na casa de Mateus, conseguiu ter com outros homens que eram considerados impuros, Ele pode estar hoje em muitos corações que na nossa sociedade são considerados impuros a partir da nossa ação, a partir da nossa misericórdia. É a partir daí, deste ponto, que nós começamos a compreender a frase de Jesus. Entendam o que é misericórdia. Compreendam o que é misericórdia. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Não adianta, meu irmão, minha irmã, nós realizarmos um monte de penitências. Não adianta nós participarmos de várias ações religiosas. Não adianta nós tomarmos o Santo Terço e rezarmos, contemplando os mistérios da paixão do Senhor, o mistério da glória, o mistério da luz, o mistério da alegria. Não adianta se todo este amparato religioso, se toda esta função religiosa não transformar o nosso coração num coração misericordioso, assim como o coração do Mestre. É no coração de Jesus que nós buscamos o modelo para a nossa ação. Por isso, quando na cruz Jesus diz, tudo está consumado. Quando Ele pronuncia essa palavra, quando Ele diz esta frase, Jesus, Ele proclama que ali, naquele instante, o amor de Deus foi completo, foi concluído. E naquele momento, seu coração é chagado, transpassado por uma lança. E é nessa chaga aberta no coração de Jesus que nós devemos conduzir as almas de todos aqueles que estão à nossa volta, as almas de todos aqueles que estão junto conosco, as almas de todos aqueles que a sociedade, que o mundo exclui, as almas de todos aqueles que hoje são considerados indignos. Meus irmãos, minhas irmãs, São Paulo em suas cartas já nos fala: tendes os mesmos sentimentos de Cristo. Se não é para reproduzir a mesma ação de Cristo, a nossa vida ela perde total e completamente o sentido. Precisamos ser um outro Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Precisamos agir como Cristo, através do nosso olhar, através dos nossos gestos, com os nossos passos, com as nossas palavras. O nosso modo de agir com os nossos irmãos vale muito mais que as palavras que pronunciamos. Se agirmos com caridade, os nossos irmãos mais necessitados, mais excluídos, mais distantes, se sentirão amados. E aí começaremos a fazer aquilo que Francisco de Assis fez, juntamente com o seu grupo mendicante em sua época. Ele dizia para aquele grupo de irmãos: vamos evangelizar, se necessário, usemos palavras. A ação, o modo de se portar diante do mundo faz toda e completa diferença.